vocês desse momento, o compartilhamento da palavra de Deus. Sou o pastor Clécio, bem-vindo, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, aqui em Floriano, Piauí, uma cidade chamada Princesa do Sul, a 240 quilômetros da capital. Estou casado aí com a pastora Marisa. Então, acabamos de chegar agora ali de uma passeio que a gente estava ali numa propriedade na casa dos irmãos e viemos com toda alegria para trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês. Eu queria falar hoje sobre revelação, sobre especulação e revelação. Como você quer andar no ano de 2021? Debaixo da revelação ou debaixo da especulação, né? E eu quero iniciar essa mensagem lendo a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 8, 1 Pedro 5, 8, onde Pedro diz: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, esse é o tempo de nós estarmos vigilantes. Deus nos chama para nós estarmos vigilantes, para nós sermos cuidadosos, precavidos, porque nós podemos estar vivendo debaixo da especulação, quando deveríamos estar debaixo da revelação. E Jesus, ele combateu a especulação. Nos seus dias, quando ele esteve aqui na Terra, Jesus, ele combateu a especulação. Então, nós não devemos dar lugar à especulação nas nossas vidas, porque a especulação ela nos tira do plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Deus, ele tem um plano perfeito para a tua vida, para a minha vida. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes em relação à especulação nesse ano de 2021. Né? Nós precisamos nos examinar para saber se as nossas decisões, se as nossas escolhas que nós tomamos ou temos tomado, não tem sido sob a especulação, né? Isso pode ser um fato na vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas que elas estão fazendo escolhas, que elas estão tomando decisões, não porque elas receberam uma revelação, mas debaixo de uma especulação. Elas estão agindo, especulando, imaginando que algo vai acontecer, mas não houve uma revelação, não há uma revelação de Deus. Então é preciso que a gente faça uma pausa e, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente observe se a especulação não está fazendo parte da nossa vida. E nós encontramos um dos textos que nós encontramos Jesus combatendo a especulação. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, do versículo 13 até o versículo 17. Mateus 16, versículo 13 a 17, assim diz a palavra do Senhor: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias,
e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então nós vemos aqui nesses versículos, versículo 13, no versículo 17, a gente vê essas duas coisas presentes, a especulação e a revelação. Jesus, então, ele estava indo ali para os lados de Cesareia de Filipe, e então ele percebeu, porque Jesus ele sabe de todas as coisas, ele percebeu algo que estava chegando no coração dos seus discípulos, e ele perguntou para eles, o que diz o povo ser o filho do... O que o povo está dizendo sobre o filho do homem? E aí eles responderam, estão dizendo que tu és João Batista, ou seja, aqui nós estamos vendo uma especulação, as pessoas especulando que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias, que Jesus ali era Jeremias, e outros especulavam que Jesus era algum dos profetas. Então Jesus pergunta a eles, mas vocês, o que vocês acham? O que vocês sabem de fato a meu respeito? E então Pedro, pela revelação do Pai, ele diz, tu és o Cristo. E é interessante essa resposta de Pedro, porque se eu especulo algo sobre uma pessoa, então eu vou agir em cima daquela especulação, então eu vou agir errado, porque eu vou ter uma visão falsa, incorreta, imprecisa sobre aquela pessoa. Jesus não queria que os discípulos tivessem uma visão errada, uma visão imprecisa, uma visão ofuscada sobre ele. E Jesus não queria que os seus discípulos também agissem conforme as pessoas, conforme o povo, que estavam especulando que Jesus era João Batista, que Jesus era Jeremias, que Jesus ele podia ser Elias ou então algum dos profetas. Jesus, então, por isso que Jesus combate aqui a especulação com a revelação, porque o Senhor não quer que nós andemos debaixo de uma especulação se nós já temos a revelação de Deus, se nós já temos a revelação do Senhor. Então, entenda aqui, amados, que enquanto a especulação, ela aposta, ela aponta para a possibilidade, a revelação nos leva à verdade absoluta. A especulação, ela aponta para a possibilidade. Quantas vezes as pessoas estão agindo, mas sobre uma possibilidade que algo possa acontecer, que algo venha acontecer. Não, eu acho que aquela pessoa é assim. Eu acho que se eu fizer isso, vai dar certo. Eu acho que se eu fizer algo dessa maneira, vai dar certo. Então, muitas vezes os discípulos, os cristãos de hoje, eles estão vivendo debaixo da especulação, estão fazendo coisas sem uma certeza, sem uma convicção. E Deus, Cristo Jesus, ele nos chama para estarmos debaixo da revelação. Tanto é que ele não aceitou, Jesus não ficou satisfeito com a especulação que as pessoas tinham a respeito dele. Ele perguntou ao discípulo, vocês, o que é que vocês acham, o que é que vocês dizem? E aí, Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Ele disse, muito bem, porque não foi carne, não foi o homem, né? Porque o homem vive, o homem natural vive debaixo da especulação, mas foi o Pai que tu revelou. Então, que caminhemos em 2021 debaixo da revelação, que façamos escolhas em 2021 debaixo da revelação, debaixo da voz do Espírito Santo de Deus, com toda a convicção,
com toda certeza, sem dúvidas. A própria palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente faz que não provém de fé é pecado. Então Deus ele não nos chama para vivermos na dúvida, para agirmos na dúvida, mas para agirmos na certeza, na convicção. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Chega de especulação, chega de decidir por imaginar que vai acontecer, chega de assumir aliança com pessoas, seja no namoro, no noivado, no casamento, seja no ministério, seja no trabalho. Chega de especulações, chega de possibilidade, chega de achismo. Vamos caminhar na revelação de Deus. Vamos dar passos somente na revelação de Deus, no nome de Cristo Jesus. Imagine só se aqueles discípulos também fossem como as multidões, eles iriam ter uma visão errada sobre Jesus. Quantas não são as vezes que por causa da especulação a gente tem uma visão errada sobre uma pessoa? Alguém chega para você e diz algo que não é verdadeiro, algo que é falso sobre alguém, diz uma especulação sobre alguém, sobre uma pessoa, e aí passa-se a viver, passa-se a andar, passa a se fazer decisões, escolhas, passa-se a se fazer comentários, especulando sobre aquilo que foi dito. Mas Deus não falou nada sobre alguma pessoa, Deus não falou nada sobre algumas pessoas. Então, que nós não venhamos assentar no nosso coração nenhuma especulação, para que a nossa visão não seja uma visão equivocada, mas uma visão perfeita sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre os relacionamentos que a gente vai construir ou já construiu ao longo da nossa vida, no nome de Cristo Jesus. Então, a especulação aponta para a possibilidade, mas a revelação, ela traz a verdade absoluta. Se a gente não tem certeza, se a gente não tem a convicção, então a gente não vai fazer, a gente não vai, no nome de Cristo Jesus. A especulação, ela é uma aposta sobre o futuro. Chega de apostar. Nós não somos jogadores. Nós não estamos à deriva, nós não estamos sozinhos. Há um Deus que nos guia. Salmo 18, versículo 30, diz que o caminho do Senhor é perfeito, a sua palavra é provada, e ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Se estamos andando no caminho do Senhor, nós vamos ter convicção, nós vamos ter certeza que nós estamos seguindo a direção certa. Chega de apostar em alguma coisa, chega de apostar em algo, chega de apostar em alguma coisa que a gente não tem certeza. Nós não somos jogadores, nós somos discípulos de Cristo. Nós temos um Deus que nos guia, que nos conduz, que nos dirige, aonde a sua palavra diz que as suas veredas são retas, são justas, no nome de Cristo Jesus. 2021 não é ano para andarmos especulando, no nome de Cristo Jesus. A especulação, nós temos que entender que ela é natural a este mundo. Esse mundo que vive na especulação, a especulação da bolsa, especulação do dólar, especulação do real, especulação da economia. São várias as especulações que elas são geradas por esse mundo. Por quê? Porque esse mundo ele tem o seu príncipe, e o nome dele chama-se diabo. O primeiro especulador da Bíblia está lá em Isaías. Abra comigo a sua Bíblia aí, Isaías capítulo de número 14. Isaías capítulo 14, nós vamos ver o primeiro especulador. O primeiro especulador da Bíblia, nós vamos ver aqui referências sobre ele, nós vamos ver, tem vários textos, mas nós podemos escolher esse aqui, Isaías capítulo 14, versículo de número 13 e o versículo 14, 2 versículos. Olha aqui o primeiro especulador. Isaías 14, 3 dizia assim, tu dizias no teu coração, tu imaginavas, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte.
14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui foi Lúcifer, primeiro especulador, o anjo de luz, que tomou decisões, fez escolhas especulando que poderia subir acima do trono de Deus. Ele mesmo diz aqui, dizia no coração dele, começou a especular ali no coração dele, começou a apostar ali no coração dele, né? Que subiria acima do céu. Aquilo foi uma aposta que ele fez. Aquilo foi uma possibilidade que ele traçou. Não houve uma revelação. Deus não dirigiu, Deus não guiou, Deus não deu nenhuma instrução para Lúcifer traçar aquele projeto. Chega de projetos que Deus não tem participação. Chega de projetos que o homem está caminhando só. Chega de projeto de ir sozinho. Não, Deus ele é o nosso guia. Deus é o nosso pastor, o nosso sumo pastor. No nome de Cristo Jesus. Então entenda que Lúcifer, ele foi o primeiro especulador e ele perdeu. Especulação é uma aposta no futuro, ele perdeu. Ele apostou que o futuro seria como ele havia imaginado. Ele traçou isso sozinho no seu coração, sem uma revelação, sem uma direção de Deus. Olha, amados, Lúcifer perdeu a aposta sobre o futuro, porque ele imaginou. Lúcifer, ele deixou a revelação pela especulação. A revelação ela vai te colocar em comunhão com Deus. A revelação te coloca em comunhão com o Espírito Santo. A revelação te coloca conectado com Deus, com o céu. Quantas não são as pessoas, quantos não são os cristãos que estão deixando a revelação? Está escrito, conhece o que está escrito, sabe o que diz a palavra, mas a pessoa diz, não, mas eu vou fazer desse jeito. Não, mas eu vou me relacionar com aquela pessoa. Mas as escrituras já revelam que esse relacionamento não dá certo, que esse empreendimento não dá certo, que esse passo não dá certo, que essa aliança não dá certo. Já está aqui revelado, já está nas escrituras, mas a pessoa, em vez de imitar a Deus, como Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, lá em Efésios 5:1, é a Deus que nós temos que imitar, não é Lúcifer. Lúcifer ele se baseou na especulação, mas o nosso Deus é o Deus da revelação, amor. E Lúcifer perdeu. Então, se você tentar seguir a especulação, aquilo que está no teu coração, e largar e abandonar a revelação, você vai perder. Você vai sofrer, vai haver uma mudança, vai haver um choque na tua vida. Como aconteceu na vida de Lúcifer, ele foi rebaixado, ele foi diminuído de maneira significativa. No nome de Cristo Jesus, não troque a verdade pela mentira. A especulação trabalha na mentira. Todo dia a gente vê aí pessoas especulando coisas, especulando os projetos, especulando um caminho que parece que vai ser bom para o cristão. Nós estamos vendo aí o coach tentando muitas vezes tomar lugar do evangelho, tentando tirar a dor, o sofrimento, a cruz da vida de uma pessoa e querendo fazer que a pessoa acredite que sua vida ela vai acontecer, que o homem pode fazer aquilo que ele imagina. Não. Muitos são os planos no coração do homem, mas Deus é quem executa, Deus é quem dirige. No nome de Cristo Jesus, já está escrito, vamos andar sobre a revelação de Deus. No nome de Cristo Jesus, vamos nos apegar à verdade absoluta, à palavra de Deus. No nome de Cristo Jesus, Deus, ele nos criou para caminharmos sobre a revelação, sobre a sua palavra. Por isso que Jesus, ele veio revelar o Pai. No nome de Cristo Jesus, nós não vamos fazer como fez Adão, que especulou que aquilo que ele poderia fazer, que ele podia fazer, não iria trazer dor para ele, não iria trazer morte.
mas trouxe. Ele foi desconectado, ele foi tirado do jardim, porque também sucumbiu, aceitou a especulação da serpente, no nome de Cristo Jesus, e foi enganado ali juntamente com a sua mulher. Olha, amados, no nome de Jesus, Jesus tratou de imediato a especulação juntamente com o discípulo. Quando Jesus percebeu que os seus discípulos estavam ali correndo perigo, porque muitos estavam dizendo que Jesus era João Batista, era Elias, era Jeremias, ou algum dos profetas, Jesus tratou de imediato de resolver aquilo, tratou logo de combater a especulação, de não deixar que a especulação ela fosse assentada ali no coração dos discípulos, para que eles não tivessem uma visão errada, distorcida sobre Jesus, sobre o Filho de Deus. Então, a especulação faz isso, faz você ter uma visão errada sobre pessoas. Sabe, você imaginar algo errado sobre pessoas, você não tem certeza. Você faz escolhas, faz decisões sobre aquilo que outros estão falando, sobre aquilo que outros estão dizendo. Não, vamos ouvir a voz de Deus, vamos nos colocar no nosso secreto, como Jesus diz, vamos para o nosso quarto secreto. Se a gente quiser saber verdade sobre algo, sobre alguém, nós temos livre acesso, o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós somos sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vamos na presença dele. Ele diz: vinde a mim, vamos até o Senhor. Ele vai desembaçar os nossos olhos, ele vai remover todas as escamas espirituais e vai nos mostrar as pessoas, vai nos mostrar os fatos, como eles são de fato. Nós vamos ler, vamos ver com as lentes do céu. No nome de Cristo Jesus, não caminhe sob especulação no ano de 2021. Escolha a revelação do alto. Decida sobre a revelação de Deus. A revelação, ela traz entendimento. Salmo 119, versículo 130 diz que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação esclarece, ela revela, mostra com clareza. No nome de Jesus, vamos orar e pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento do Espírito. Uma coisa tão necessária, existem 3 dons que eu considero que são necessários para a igreja: dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, que era o dom que tinha Eliseu, que ele estava lá na sua câmara e ele via todos os planos, todas as estratégias do rei da Síria. Nós precisamos do dom da palavra do conhecimento, Deus nos revelar aquilo que o olho humano não percebe, no nome de Jesus. E nós precisamos do dom do discernimento de espírito, discernir o que as pessoas falam, discernir as mensagens que as pessoas estão pregando nas redes sociais, nos púlpitos. Nós precisamos do dom de discernimento. Nós estamos sabendo que esses dias eles apontam para a volta de Cristo Jesus, e o que antecede a volta de Jesus é o engano. Jesus ele vai falar isso várias vezes: não vos enganeis, não sejais enganados. Mas para nós não sejamos, para que não sejamos nós enganados, precisamos do discernimento de espírito, discernir os espíritos, discernir as mensagens, discernir as pregações, discernir as falas, discernir as pessoas, discernir os fatos. No nome de Jesus, no nome de Cristo Jesus, nós precisamos ser como aquela tribo, uma das 12 tribos, tribo de Issacar, que discernia os tempos e as épocas. Eles sabiam o momento exato. A tribo de Issacar sabia o momento exato deles partirem para uma guerra, deles recuarem, e sabiam as épocas, os tempos certos. Hoje se faz de tudo de qualquer jeito, de qualquer hora, se cria tudo de qualquer maneira. Não, vamos pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento, no nome de Cristo Jesus.
porque enquanto a especulação nos leva no atalho das dúvidas, a revelação, ela vai produzir paz, ela vai produzir quietude, ela vai produzir certeza. Então, é essa palavra que eu quero deixar hoje com os amados aqui, no nome de Cristo Jesus. Ande sob a especulação. Se não tem revelação, não dê um passo. Se não tem revelação, não vá. Se não tem revelação, não se associe. Se não tem revelação, não faça aliança. No nome de Jesus, espere a revelação de Deus, espere o comando de Deus, espere a direção de Deus. Era assim que as pessoas, que os hebreus faziam quando eles estavam nas tendas. Quando as tendas, quando eram desmontadas, as tendas está lá em Números, se eu não me engano, 19, quando as tendas eram desmontadas, eles paravam ali, mas se na tarde a nuvem se movia, eles se moviam também. Se eles chegassem ali e desmontavam a tenda ali, passassem alguns dias, eles não montavam a tenda e saíam na frente. E no 2021 não é mais tempo de andar sozinho, não é tempo de andar no achismo, na especulação, mas na revelação do Espírito Santo de Deus. Tá bom, queridos? Quando estamos na revelação, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. No nome de Jesus. Eu deixo essa palavra com vocês. E o Senhor Jesus os abençoe grandemente. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Forte abraço aqui do pastor Clécio.